bem-vinda a mais um evento, Café com Seguro Live agora, né? Nesses tempos, da nossa querida Academia Nacional de Seguros e Previdência, da ANSP. Meu nome é Edmur de Almeida, eu estou diretor de fóruns acadêmicos aqui da Academia. Minha função aqui é exatamente com os meus amigos, todos membros de cátedra e coordenadores, a gerar temas importantes aí, que a gente possa estar debatendo, enfim, sempre, criando conteúdo e disseminando esses debates, né? As opiniões aqui, importante, não são da academia, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente manter aí a verdade de pesquisa e de formação de conteúdo, de disseminação. A gente gosta muito do debate, a gente acha que passa mais conhecimento dessa forma. Essa é uma coisa importante para a gente frisar aqui. A gente fazia os cafés fisicamente, tinha um disclaimer nesse sentido e eu acho que é bom a gente estar falando isso aqui. A gente vai tratar hoje de saúde suplementar nesse contexto, sob o ponto de vista atuarial, né? Eu estudei um ano de atuária no meu curso de gestão aí de seguro, achei fantástico. É a base de formação de preço de seguro de previdência. É tudo que um investidor precisa para poder precificar. Ele saber primeiro quanto que ele vai ter que pagar de sinistro, de benefício, enfim, para depois chegar no preço e, enfim, remuneração de todo mundo. Imagino hoje nosso timaço aqui de atuários, né? Coordenados aí pela Magali, a Sandra, João, perdão, né? Imagino esse pessoal estudando 5, 10, 15, 20 anos, e aí chega um Ministério Público, a Justiça, pela ANS, e diz, olha, enfia mais coisa aí dentro para se pagar, porque tem que pagar, sem nenhuma formulação técnica e sem saber de onde vai o dinheiro, quem vai pagar essa conta no fim do dia depois, né? Deve ser muito, muito triste, assim. Eu imagino, só estou imaginando aqui, para um atuário que estuda tanto isso, né? Enfim, isso é só um contexto a mais. Quem domina isso vai jogar os temas na mesa e são os competentíssimos palestrantes e debatedores aí, coordenados pela Magali. Eu passo agora a palavra ao nosso presidente aí. Desculpa, presidente, quis fazer só esse tema me tocou um pouquinho. Eu quis então fazer essa introdução, mas vamos lá. Passando aí para o nosso presidente fazer a abertura. Boa tarde, boa noite a todos. Agradecer o interesse pelas atividades da academia, que tenta ser uma plataforma de produção e de difusão de conhecimento. Como disse o Edmur, né, a gente tem se disciplinado para fazer desses eventos momentos de debate, de fato, com posições que se completam, com contestações, etc., que é talvez a forma mais evidentemente efetiva de gerar conhecimento, né? Discutir saúde, plano de saúde, seguro de saúde, atuária aplicada à área da saúde é fundamental, né? No momento atual, e nada obstante a enorme especificidade dos nossos planos de saúde, dos seguros de saúde brasileiros, da questão do risco que de fato é aceito nos planos, com todos os sistemas pré-pago, pós-pago, etc. O fato é que a gente precisa trazer elementos para qualificar a discussão atuarial também da área da saúde, né? Como disse o Edmur, a gente precisa levar consistência. Uma das missões da ANSP é justamente ajudar que as pessoas, né, de fora do setor de seguro compreendam um pouco mais o setor de seguro. A gente fala muito para nós mesmos, mas a gente tem que tentar abrir um pouco isso e
e dar chance de pessoas de fora do setor poderem compreender, e esses stakeholders, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, os grandes consumidores, os pequenos consumidores, todos eles têm tido na internet e nesses webinars a oportunidade de aprender um pouco mais. Tenho certeza, pela qualidade da nosso grupo de discussão aqui, a gente vai ter uma grande oportunidade para quem quiser se aprofundar e ter insights importantes sobre temas que devem ser pensados, devem ser mantidos na mente quando se está pensando num plano de saúde, especificamente na parte atuarial, né? Acho que não podemos esquecer disso, né? Porque como o Edmur falou também, às vezes a gente tem a sensação de que mudando a norma criou riqueza, né? É curioso isso, é uma sensação errada, né? A gente está enfrentando, por exemplo, algumas ações civis públicas tratando de plano de saúde, e o pedido é que as pessoas possam parar de pagar o plano de saúde, porque, afinal de contas, a pandemia dificultou a vida, então eu paro de pagar o plano de saúde. É claro que existe a força maior, existem alguns eventos que justificam medidas específicas, mas tem gente perdendo e gente ganhando com a pandemia. Também existe, não há razão para imaginar que a pandemia seja simplesmente uma força maior para tudo. E aí a gente até escreveu na contestação, né? Falou, olha, esse pedido ele sugere que o juiz cria riqueza, né? Então o juiz falou, realmente não precisa receber contribuições e você continua oferecendo a sua cobertura. E, excelência, como é que eu pago o hospital? Não tem problema, eu também estou dizendo que o hospital tem que continuar te atendendo sem você pagar. E o hospital pergunta, mas como é que eu pago o meu fornecedor? Não tem problema, o fornecedor tem que fornecer sem você pagar. Aí o fornecedor vai lá e fala, mas eu não recebi o pagamento, como é que eu vou produzir isso aqui? Não tem problema, mande sem fornecedores. E olha que coisa boa, descobrimos que uma decisão judicial pode produzir riqueza. Por mágica, isso gerou uma riqueza enorme que ninguém precisa pagar mais nada e os produtos chegam. Não é assim, né? A gente sabe que é um pouco mais complicado que isso. E acho que tem algumas questões mais óbvias, algumas questões menos óbvias e até as mais sofisticadas podem ser discutidas de forma a que as pessoas compreendam um pouco mais sobre o que estão falando quando estiverem discutindo ou decidindo sobre questões relacionadas à saúde. E acho que os atuários, obviamente, têm um papel fundamental nessa parte. Os atuários, sobre quem se faz algumas piadas sobre as dificuldades de entender o que eles dizem, né? Os advogados também sofrem do mesmo mal, estou me solidarizando aos colegas atuários, mas isso é uma grande injustiça. No caso dos advogados, dizem que eles falam muito, e eu também já falei demais, eu não quero justificar essa fama. No caso dos atuários, acho que nossos colegas saberão tornar um tema árido, né? Uma questão às vezes difícil de explicar, mas saberão levar essa discussão de forma a torná-la útil para toda a nossa audiência aí, que mais uma vez eu agradeço, e agradeço em especial os palestrantes que vão engrandecer, sempre engrandecem a ANSP, e a Cátedra de Saúde, em especial, merece homenagens por ser extremamente produtiva, por ter extremamente excelentes debates, um grupo extremamente qualificado. Acho que é um exemplo de funcionalidade e produção. Então, também de parabéns para a cátedra como um todo. Deixar vocês seguirem com o seminário aí e boas discussões para todos. Obrigado, então, presidente. Sem demora, sem delongas, né? Passar a bola aqui para a Magali para coordenar aí o evento. Magali, boa sorte para todos nós e vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Edmur. A Cátedra de Ciências Atuariais, aqui, com todos os atuários reunidos, vem para debater um pouquinho de qual será o futuro e a viabilidade, né, da saúde suplementar, e até vamos falar um pouquinho da nossa saúde social em relação à pandemia e quais os aspectos atuariais dentro desse processo.
Só para conhecimento, né, do grupo que está nos assistindo, nós fizemos uma apresentação, que ela não vai ficar compartilhada o tempo inteiro, mas eu vou estar mostrando para vocês. E nessa apresentação, nós temos todos os pontos que vão estar fazendo parte hoje da nossa live. Espero que vocês gostem, espero que ela agregue e espero que vocês fiquem cada vez mais conosco. O tema que eu vou falar para vocês é sobre a inadimplência do mercado de saúde suplementar. E dentro deste tema, o próprio João Marcelo já colocou, né? E o próprio projeto de lei que foi definido, em que as empresas e as próprias operadoras não poderão, né, cancelar os contratos, não poderão cobrar reajustes. Dentro desse todo o cenário de inadimplência, como fazer para efetivamente pagar os demais que estão alocados, né? Então nós temos toda a parte de hospitais, laboratórios, consultórios, tudo é uma interconexão linkada dentro da saúde suplementar. E esse projeto-lei, ele deu a oportunidade para que justamente essas empresas, né, tivessem o valor congelado das suas contraprestações. Esse mercado de saúde suplementar nosso é um mercado que já vinha com uma sinistralidade média de 80%, com as precificações feitas, né? Temos agora que para os próximos anos, ou para a próxima avaliação atuarial, incluir parte desse inadimplência em que as operadoras não receberam e ainda um pouquinho mais desses reajustes que não vieram para fazer a sua manutenção e a sua efetiva solvência, né? Como isso entra dentro da parte de produtos, né? E aí temos um palestrante específico para isso, o senhor Antônio Eisenberg, ele vai estar justamente tocando nessas feridinhas de como equalizar tudo dentro de um produto de saúde suplementar. Antônio, vou deixar a fala com você. Você precisa das suas apresentações? Um minutinho só. Vou, né? Agradeço aí que você possa passar, tudo bem? A todos, né, nossas cordiais saudações. Em particular, eu quero agradecer aí a coordenação, a subcoordenação e aos meus colegas por admitirem a minha presença num grupo tão seleto. E aqui, gente, vamos começar falando o seguinte: toda ciência ela tem necessariamente os seus próprios rumos, as suas próprias regras, e o setor securitário ele não foge à regra. E vamos salientar um aspecto muito delicado, que é o seguinte: a operadora de plano de assistência à saúde, a seguradora especializada em saúde, ela obedece aos mesmos critérios técnicos que se aplica à área de seguros em geral. E aqui a gente coloca uma regra de ouro que consta praticamente em toda a bibliografia internacional, de que a formação de preço no nosso segmento é prospectivo. Isso quer dizer o seguinte: na hora que você vende o produto, você não tem certeza exata, né, de certeza determinística, de qual foi o preço deste produto. Ou seja, o atuário, em particular, ele trabalha o tempo todo olhando para o futuro. Tá? E não custa chamar a atenção de um detalhe muito interessante, que são umas frases de impacto que foram ditas pelo Pedro Malan e pelo próprio Roberto Campos, que são as seguintes: no Brasil, até o passado é imprevisível. E o Roberto Campos dizia que no Brasil, até o passado é incerto. Então, imagine a posição do atuário ter que projetar alguma coisa num cenário tão terrível quanto esse. Tá? É uma frase mais... Pode falar. Olha, o André Pena, ele vem justamente fazer esse questionamento. Poxa, na nossa opinião de atuários, haverá um aumento na tarifação dos planos de seguro-saúde em razão da pandemia? Pegando aí as frases de impacto, né, do Pedro Malan e do Roberto Campos, pode continuar. Exatamente. E você veja bem o seguinte: o novo Código Civil
ele é muito cristalino em dizer que só tem sentido existir o seguro quando você faz a precificação de riscos pré-determinados. Então, o que eu quero dizer em linhas bem gerais, tá? Tudo que foi previsto tem cobertura, tudo que não foi previsto necessariamente não tem cobertura. E aí você tem um aspecto que é a qualidade dos instrumentos jurídicos que apoiam toda essa atividade. Então, nas apólices, nos contratos de seguro, você tem um campo chamado riscos excluídos. Em geral, né, pandemias, epidemias são riscos excluídos. Isto quer dizer que, quando o atuário fez a precificação do produto, ele não considerou esses eventos como eventos cobertos. Na medida em que esses eventos não cobertos são pagos, evidentemente que o desequilíbrio vai se instalar. Não adianta. E aí, eu quero chamar muita atenção para o aspecto da insegurança institucional, a insegurança jurídica, quando você não obedece ao que foi livremente contratado. E aí, na questão da precificação, da desenvolvimento de um produto, nós temos que pensar muito na arquitetura desse produto. E pensar nessa arquitetura, lembrando sempre que nós vamos projetar alguma coisa para o futuro. Tá? Por quê? Porque no momento presente não se tem conhecimento exato de quanto custa o produto. Tá? Você tem aí um fluxo para desenvolver um produto. Este fluxo ele tem uma nuvem sobre ele, que é o mapeamento de mercado, é o comportamento de mercado. Eu vou dar 2 exemplos interessantes que aconteceram na minha vida há muito tempo atrás. Tá? Uma vez no Oriente Médio, eu vi que tinha um Mercedes 1000, que se vendia no Oriente Médio e não se vendia na Europa. Problema de renda, minha gente. Eu também percebi, num país africano, que só se vendia, na época, celular pós-pago. Desculpe, pré-pago. Nunca se vendia celular pós-pago por um problema de inadimplência. Então, é muito relativo dizer o consumidor tem sempre razão. Não é bem assim. A vida real é um pouco diferente. Tá? Então, no desenvolvimento do produto, você tem, sim, um efeito bastante sério do mercado, do comportamento do mercado e do comportamento do próprio consumidor. Tá? E aqui eu faço algumas perguntas muito indiscretas. Tá? Será que no seu portfólio você sabe qual é a distribuição por faixa do índice de massa corporal? Você sabe qual é a distribuição por raça no seu portfólio de risco? Você sabe, por exemplo, quantos fumam, quantos têm o vício de álcool, qual é o nível de renda, né? Quantos declaram sofrer de hipertensão? Quem é que pratica exercício regularmente? Dos seus contatos com pessoas jurídicas, eu pergunto, quantos possuem o plano de saúde anteriormente e em que operadora? Quantas dessas empresas oferecem benefícios assistenciais obrigados por lei? Todas essas perguntas, que são bastante indiscretas, será que elas não interferem no custo assistencial? Nos Antônio, modelos... Pode falar. espera um pouquinho. Você quer deixar todo o nosso público louco? São muitas perguntas de qual. Sandra, adianta ele, pelo amor de Deus. Você e o Ivo dá um help. Vamos tentar ajudar o nosso público a entender. Não vai ter a sessão de perguntas? Vão ter muitas Calma, perguntas, espero, tá? Então vamos lá, Antônio, continuando. Então, continuando, tá? Por que essas perguntas? Porque essas perguntas nos ajudam a reduzir o nosso nível de incerteza quando nós tivermos que projetar o futuro. E o futuro é sempre incerto, não adianta. Como dizia um ex-ministro da Economia do Brasil, na época Fazenda, né? O futuro a Deus pertence. E aqui eu proponho uma reflexão profunda a todas essas colocações. Tá? Será que você tem esse nível de conhecimento acerca da população que você considera elegível para a aquisição de um plano de saúde? Será que isto, né, o conhecimento destes itens, não lhe ajuda na condição de adivinhar com maior precisão em que custo essa população vai incorrer? Muito bem. Hoje, no mercado da saúde suplementar, você tem basicamente 3 linhas de produtos principais. São os produtos chamados de planos individuais familiares, vocês sabem muito bem disso, os planos coletivos empresariais e os planos coletivos por adesão. Existe vantagem hoje você ter um plano individual? A minha resposta é não. Eu, particularmente, considero que o plano individual
a morte final dele é meramente uma questão de tempo. Por quê? Primeiro, porque você está violando uma lei importante na área atuarial. E aqui eu vou fazer um pequeno gracejo. Tá? O Congresso pode se reunir e, por exemplo, revogar a lei da gravidade. Fica lá no prédio e deixa um vaso de cair do 10º andar em cima da sua cabeça e me diga o que vai acontecer. Então, existem coisas que não adianta a lei determinar. Tá? Por quê? Porque é uma lei superior. Então, o caso da atuária é similar. Não adianta. Não adianta você inventar alguma coisa, inventar uma lei, dizendo isso, aquilo, quando você viola um princípio. Você não pode gastar mais do que você ganha. Tá? Então, existem determinados normativos que eles ferem o bom senso e ferem a condição mínima. Então, voltando aqui à questão do plano individual, tá? É impossível você ter um plano individual hoje quando você tem uma resolução da agência que determina um modelo de reajuste completamente obtuso, completamente sem absolutamente nenhuma relação com a realidade. Tá? Quem quiser olhar isso com cuidado, entra no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar e busca a Resolução Normativa 441. Aí vocês vão ver qual foi o modelo de reajuste que a agência estabeleceu, porque não teve condição técnica de contestar uma posição do Tribunal de Contas da União, tá? Infelizmente. Tá? O que é mais que nós temos aí de desvantagens na questão do plano? Tá? E aí é um pouco mais... Aborda um pouquinho sobre esses coletivos por adesão, vou menos tocar. de 39 vidas, menos de 29 vidas, isso. Com certeza. Tá? Então, uma das desvantagens, e que é muito séria, e que fere aquele princípio inicial, por exemplo, é o rol de procedimentos. A agência estabelece um novo rol de procedimentos, que não foi precificado, e que vocês sabem que isso é coisa de futuro, tá? E você é obrigado a cobrir agora. Pensa no seguinte, você começou a dar cobertura, o sujeito chegou no meio do ano, resolveu sair do plano, não importa a razão. E aí, como é que fica? Como é que ficou aquela regra em que você distribuiu, rateou o custo entre todo mundo? Tá? Então, plano individual é uma questão de morte que vai acontecer em algum momento. Só louco é que vai comercializar plano individual. Os planos empresariais, eles apresentam algumas vantagens. Você tem liberdade de negociação, você pode rescindir o contrato unilateralmente em determinadas circunstâncias e você tem a flexibilidade de precificar e de reprecificar, o que não acontece nos planos individuais. No plano empresarial, aparece uma figura, tá, chamada pool de risco, onde você agrega todos os contratos de empresas que têm até 30 vidas e você trata este pool de uma forma única. Tá? E aí, mais uma vez, aparece uma coisa fantástica. O pobre, por incrível que pareça, financiando o rico. Por quê? Porque o sujeito que está no Alberto Einstein, que todo mundo conhece aqui em São Paulo, que é uma referência em termos hospitalar, e você terá várias outras pessoas, lembra que até 30 vidas, você tem um monte de microempresa, um monte de microempresa, dos mais diferentes portes que vocês possam imaginar. Tá? E você está rateando essa despesa nesse grupo todo de forma igualitária, porque você não discrimina por rede. Tá? Então, é uma situação clássica do pobre financiando o rico. A questão ainda dos planos empresariais aí nessa faixa de até 30 vidas. Você tem muita microempresa de 2, 3 vidas, e isso hoje está gerando judicialização absolutamente absurda. Tá? Então, é mais um problema. Tá? Naturalmente, que esse excesso de judicialização gera custo. Preparem-se para aumento dos custos de preços de planos empresariais, porque isso vai ter que ser pago pela própria sociedade. Tá? Só lembrando que a grande função da operadora de saúde, no fundo, é administrar um recurso que é mutual. Esse recurso provém dos beneficiários para financiar aquela massa segurada. É como se fosse um grande consórcio. Só que nesse consórcio não se ganha um carro. Você ganha infinitas consultas, infinitos exames, infinitas internações e daí para frente. Tá? Além de você ter um comportamento oportunista, não somente do próprio beneficiário. Eu não vou me estender muito aqui nos modelos de fraude, né? Vai no médico, quantos recibos você quer para você ter reembolso do seu plano? E várias outras coisas aí, que não é o momento da gente discutir esse tipo de assunto. Tá?
Temos também os planos coletivos por adesão, e esse também é terrível, porque esses planos são normalmente comercializados através das administradoras de benefício. Existe um comportamento oportunista terrível por parte das administradoras de benefício. Então, as operadoras acabam se prejudicando nesse modelo, infelizmente. Eu não estou dizendo que todas as administradoras não prestem, não é nada disso. Estou dizendo que existe um comportamento oportunista mais ou menos generalizado por parte dessas administradoras. Então, elas trabalham com 3, 4, ou companhia de seguro, ou operadora de plano de saúde, oferece o plano para a empresa A, né? Essa empresa A tem uma sinistralidade, por exemplo, elevada, então não é mais aceita por uma determinada operadora e faz uma migração para outra operadora, até que, desculpe a expressão, a trouxa recebe aquele contrato que já vem bichado de origem. E aí alguém pode me dizer, mas você tem os fatores moderadores, por que você não aplica os fatores moderadores? Lembra da nuvem do outro slide. Você pode aplicar fator moderador até um determinado ponto, né? A partir de um determinado momento, a aplicação do fator moderador pode, por exemplo, conflitar com posição mercadológica. Tá? Claro que quando você aplica a franquia ou a coparticipação, você tem uma redução no preço do seguro ou no preço do plano de saúde. Mas, por outro lado, a pessoa que adquire o plano de saúde, né, eu vou chamar de segurado, embora a agência não goste dessa expressão, mas essa é a expressão correta, e não beneficiário, tá? O segurado, numa circunstância como essa, ele acaba sendo um co-segurador daquele risco. Então, é muito interessante, sim, você tem franquia com participação, mas é muito importante que o público em geral, principalmente as empresas que adquirem esse tipo de produto, tá, tenham uma mentalidade muito avançada para distinguir o que é risco dela e o que é risco passível de transferência. E neste modelo de transferência de risco, pensar com muita seriedade, tá, nos exageros, tá, nos comportamentos impróprios no uso do plano, né? Minha filha, eu vou ao médico amanhã. Meu filho, então aproveita e leva as 3 crianças, quando não precisa ir ao médico. Modelo de remuneração, né? Isso aí agora é uma pandemônia, né? Uma discussão que não tem mais tamanho, tá? Os principais modelos são o famoso fee for service. O que é o fee for service? O indivíduo vai e o médico ou o prestador de serviço cobra por cada procedimento empregado no atendimento daquele segurado ou daquele beneficiário na linguagem da agência. Tá? Esse modelo vem sendo atacado para tudo quanto é lado, dizendo que é um modelo que gera demanda induzida, que as pessoas se aproveitam, etc., etc. Existe um outro modelo chamado bundle, tá? Que lembra muito o pacote, mas nos Estados Unidos ele tem uma conotação diferente daquela que se dá aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, isso daí é realmente um pacote ao qual você inclui outros tipos de cobertura, como, por exemplo, pode ter uma cobertura de vida, você pode ter uma cobertura de alto custo e até de procedimentos não inicialmente contemplados. Antônio, esse tema está ficando muito difícil. Desse jeito, quais os valores aí dos nossos planos de saúde? Tantas são as oportunidades de precificação. Mas, em resumo, quanto mais conhecermos cada detalhe dessas variáveis, melhor o preço estará condicionado dentre as variáveis atuariais que serão colocadas na precificação. Antônio, Perfeito. vamos lá. E o modelo de remuneração, eu vou sintetizar. Tá? Existem vários modelos diferentes. Para mim, o grande problema dos modelos reside na ética e na falta de competência. O médico que pede mais de um exame quando é desnecessário, ele peca na ética. E quando eu falo médico, é só por referência. Pode pensar no prestador, pensar de uma forma mais genérica. Tá? Igualmente, quando você, por exemplo, tem uma pessoa que tem má formação, não é má formação no sentido de caráter, é má formação no sentido técnico, no sentido profissional, o que ele faz para se proteger? Em vez de ele pedir 2 exames, ele pede 300. Por quê? Porque ele não tem segurança, ele não tem experiência profissional. Então, eu diria o seguinte, não existe o melhor modelo de remuneração. Cada empresa deve buscar o modelo que lhe atenda, considerando peculiaridades do mercado que ataca e as peculiaridades das regiões também nas quais atua.
Imagine, por exemplo, como aí o professor Ivo comentou, imagine, por exemplo, uma situação no interior do estado do Amazonas, num daqueles igarapés. Vai o quê? Usar pacote? O cara não consegue nem fazer consulta. Como é que você vai oferecer um pacote? Então, resumindo, essa é a nossa posição pessoal com relação a modelo de remuneração de um modo geral. Então, todos são bons e todos são maus. Depende do empresário. Isso é um assunto do empresário. Acho que o governo não deveria se meter nesse negócio. Tá? E hoje, a conversa que vem ganhando muito espaço é o tal da remuneração baseada em valor. Tá? E eu pergunto, tá? Qual é a métrica que você vai usar para, por exemplo, estabelecer um indicador de performance? Tá? Vamos pegar aqui um exemplo muito sério. Tá? A pessoa tem um câncer terminal. Deixa ela sofrendo, fazendo quimioterapia, ou abrevia a vida dela de uma forma que seja ética? Eu não estou discutindo se o certo é o A ou o certo é o B. Eu estou só dizendo que, na hora que você começar a pensar em medicina baseada em valor, alguma coisa do gênero, tá? Os indicadores que vão estabelecer o que é, digamos assim, aplicável, o que é vantajoso em relação a outro, que é o ponto crítico. Tá? E aqui eu vou concluir com duas frases muito críticas também. Tá? Se você colocar o governo federal para gerir o deserto do Saara, em 5 anos haverá escassez de areia. Isso foi dito por Milton Friedman, e ele não está falando do Brasil, não, está falando dos Estados Unidos. Tá? E mais importante que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação e tecnologia. Tá? Então, gente, conhecimento não tem fim, e é com conhecimento que a gente pode fazer as melhores escolhas. Isso vale para a operadora, isso vale para o segurado, isso vale para a sociedade em geral. Então, gente, está aberta a temporada de perguntas aí através da nossa coordenadora e subcoordenadora. Fechado. Muito obrigado, realmente foi, deixou todo mundo na dúvida, né? Por isso que é necessário os cálculos atuariais, porque sem conseguir parametrizar, colocar todos esses indicadores dentro de uma sacola e aí gerar o preço, todas as empresas, tanto de saúde como seguros, previdência, não teriam como fazer essa manutenção dos seus planos e continuar solvente, né? Mesmo porque com essa informação, nem tudo que nós colocamos no produto, no final, é tudo que está sendo liberado. E todas as frequências de utilização, muitas vezes, e até por meio de reembolso, vem muito maior do que aquela estimada, dependendo de quanto o teu médico particular vai estar cobrando. Mas, enfim, e para conseguir manter tudo isso solvente, né, eu vou chamar a Sandra Odelli, ela veio para justamente falar sobre um pouquinho de solvência, de algumas instruções normativas que estão aí meio esquecidas pela ANS e de umas resoluções normativas aí que tem um curto espaço de tempo para ser cumprida. Sandra, bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer enorme fazer parte deste grupo seleto aqui. Fico muito feliz, Magali, Edmur, João Marcelo, em poder participar e contribuir um pouquinho aqui do que eu sei, do que eu aprendi aí ao longo desses anos. Falando em solvência, falando tudo aí do que o Antônio contribuiu muito e ricamente com a gente, eu vou lembrar, porque diante desse cenário de pandemia, nós tivemos recentemente uma normativa que nós, atuários, esperávamos há muito tempo que ela saísse. A RN, né, uma resolução normativa 451, ela foi publicada em março, bem naquele momento que estourou o Covid no Brasil. Então, nós já vínhamos estudando há muito tempo, em razão da consulta pública 73, e ela veio justamente nesse momento aí, até eu digo que foi até um alívio se as operadoras pudessem adotar uma prática dentro do que trouxe a normativa, isso também vai contribuir. Por quê?
O que trouxe essa normativa? Em março, quando ela foi publicada, a INSS permitiu o seguinte: as operadoras que tinham direito de fazer o parcelamento, o escalonamento, melhor dizendo, da margem de solvência, a ANS disse o seguinte: operadora, se você quiser adotar, através de um termo de compromisso, a adoção antecipada do capital baseado em risco, você vai ter a oportunidade de congelar sua margem de solvência, o percentual congelado, em 75%. E esses 75% você vai poder levar até lá em dezembro de 2022. E, na verdade, a norma até então não permitia isso. Você tinha que acrescer todo mês um percentual, chegando lá em dezembro de 2022 com 100%. A ANS veio e disse, adote antecipadamente o capital baseado em risco e você pode congelar o percentual. O que aconteceu? Ela, em virtude da pandemia, ela até prorrogou o prazo, porque até então era até o dia 30 de março, 31 de março, tinha que mandar o termo de compromisso. Aí a pandemia veio, para nós todos foi um momento bem delicado, ainda estamos passando por esse momento bem difícil, e a ANS prorrogou esse prazo para as operadoras até 31 de maio. E ela disse o seguinte: operadora, se você me mandar esse termo de compromisso, eu ainda permito que você congele sua margem de solvência em 75%, já lá retroativo, em março. Então, o que acontece? Neste momento, a gente está falando em capital baseado em risco, mas neste momento a INSS só tem um modelo, ela disponibilizou um modelo do risco de subscrição apenas. E o capital baseado em risco, ele é composto por 5 riscos. A ANS disse o seguinte, na normativa: eu vou estabelecer prazos para entrada destes riscos gradativamente. A previsão é que o risco de crédito agora ele seja incluído neste capital baseado em risco até dezembro de 2020. Então, como é que fica o cálculo, Sandra? A operadora tem que fazer o seguinte cálculo. Ela vai calcular o capital base, que é o antigo PMA, eu digo antigo porque era até então março, até a publicação da RN 451. Ela tem que calcular a margem de solvência, se ela optou pelo capital baseado em risco, antecipação dele, assinando o termo de compromisso. Ela vai fazer o capital, a margem de solvência em 75% e ainda fazer o cálculo do risco de subscrição através de um modelo que a ANS desenhou e disponibilizou até uma planilha para facilitar a vida da operadora, para que ela faça o cálculo. E adota-se o maior dos 3. Sempre o maior dos 3. Poxa, mas por que então, né, Sandra? Não tem sentido. Ela está colocando ali antecipação, desenhou o modelo do risco de subscrição, esse sempre é menor neste momento. Por que eu tenho que calcular os 3? E se continua a margem de solvência, né, Magali? Pois é, Sandra, Ivo, fala um pouquinho desse mercado de saúde e seguros aí, toda essa forma que foi feito, esse monte de capital de risco para gerar com todos esses itens de subscrição, crédito operacional, legal, mercado. Quanto tempo a SUSEP demorou para fazer toda esta equação? Foi uns 10 anos, né? Pois é. Em curto espaço de tempo, né, Sandra? Exatamente. Enquanto a SUSEP demorou 10 anos para ir implementando esses riscos gradativamente, o que aconteceu? A ANS nos permitiu aí um espaço de 3 anos. Aí o que ela vai colocar?
o risco de subscrição, que já está vigente, até o final do ano entra o risco de crédito, até meados de 2021, mais precisamente no primeiro semestre, final do primeiro semestre, entra o risco operacional, risco legal, e daí lá no finalzinho de 2022, a ANS pretende incluir mais um risco de mercado. Então, os 5 riscos estarão todos dentro deste modelo desenhado pela ANS, para que as operadoras façam o cálculo. Agora imagina, né? O primeiro risco é o risco de crédito. O risco de subscrição que a gente está agora. O de crédito é para final 31 de dezembro de 2020. Isso mesmo. Com essa inadimplência, com esse projeto de lei aprovado, em que você não tem os reajustes, é totalmente diferente, né, de tudo que a gente já viu quando foram montados todos os capitais relacionados à SUSEP. Anderson, você consegue nos ajudar nesse item? Olá, pessoal, boa noite. Eu acredito que aqui a ANS pode adotar algum esquema também ainda de postergação desses prazos diante da pandemia, né? Então, o escalonamento dos riscos faz sentido, é o que aconteceu também, é o que nós vimos na parte de seguros, mas diante da pandemia eu acredito que vai precisar de mais tempo, né? É a minha visão. Acho que é um pouco precoce ainda você, pelo menos, já ter o subscrição e o crédito agora em 20, né? Diante dessa situação toda e de inadimplência que estamos assistindo. Concordo com você. E aí a gente relembra das frases da apresentação do Antônio, né? Do Paulo Malan, né? Como que é mesmo, Antônio? No Brasil, né? Até o passado é incerto. Pois é. Então... Em outras palavras, né? Você aqui no Brasil, até adivinhar o passado é complicado. Mas, Sandra, vamos lá. Pois é, nós esperamos tanto, né? Nós, como atuários, esperamos tanto por esse momento, e olha que turbilhão de sentimentos agora. Esse modelo diferenciado entrou finalmente o risco de subscrição, a oportunidade de se calcular os riscos através dos capitais baseados em risco, e veio o Covid aí para a gente de presente para poder equilibrar tudo isso, né? Então, é bem complicado, mas atuário gosta de desafio, não é mesmo? Atuário gosta de desafios. Não precisaria ser tantos desafios, né? Poderia ser só um pouquinho mesmo. É verdade. É isso aí. E falando em como se calcular, o que nós temos também? Como calcular a margem de solvência? Será que mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa em relação a 2020? A gente estava tão acostumada a fazer o cálculo da margem de solvência, não é verdade? Estava certinho lá. Pois é. A RN 451 trouxe lá também uma novidade, que poucos atuários se atentaram. O que aconteceu? Lá no anexo da RN, ela coloca bem claro que nós temos que agregar ao nosso cálculo da margem de solvência, não só da margem, mas também com relação às provisões, principalmente a PEONA, as contraprestações de corresponsabilidade cedida de cobertura assistencial com preço pré-estabelecido e corresponsabilidade cedida em preço pós-estabelecido. Mas, Sandra, isso aí já estava. Não estava, não. Porque quando a gente fazia o cálculo, nós deduzíamos essa parcela, porque a gente pensa o seguinte, é corresponsabilidade. Eu, operadora, não tenho que arcar com essa parcela. Mas tem, se a gente olhar bem detalhadamente lá,
nós temos que, nós como operadora, a operadora em si, ela precisa sim, principalmente se for nessa modalidade de preço pré-estabelecido com corresponsabilidade cedida em pós-estabelecido. E o que a ANS disse? Ó, vou até facilitar vocês, porque lá atrás eu tirei essa parcela do risco. E agora eu vou colocar e deixar para vocês só incluir nessa parcela da margem de solvência e da provisão só o ano de 2020. Então, notem que tem uma diferença aí, que ela, em vez de eu pegar 12 meses, porque eu tinha riscos lá em 2019, eu posso ter risco em 2019, ou até mesmo eventos em 2018, que eu tenho que agregar. Ela deixou aí para só incluir 2020, né, Magali? E não só 2020, o problema é que a partir de abril, né? Janeiro, fevereiro e março não existe. Exatamente, há uma controvérsia aí em relação a esse período. Há muitos colegas questionando a ANS e temos respostas diferentes até, né? Uns têm resposta dizendo que é a partir do primeiro trimestre, outros que é a partir de março, outros a partir de abril. E aí, nós atuários fazemos o cálculo de que forma? Vamos ser prudentes e considerar a partir de janeiro? Então, o IBA, nós temos uma comissão, né, de saúde suplementar no IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuário, e foi feito esse questionamento lá para a ANS e a gente está aguardando a resposta, porque vieram duas respostas de diretorias, né, diferentes. Então, nós estamos aguardando para realmente, né, orientar todos os atuários o formato que deve ser aplicado para o cálculo da margem de solvência, tá bom? Exatamente. E essa mesma regra precisa ser levada em consideração para fins de cálculo de provisões também, né? Agora vamos falar um pouquinho de provisões, já que eu citei provisões, e o impacto da Covid nas provisões? Será que tem impacto? A primeira delas, que eu vejo assim como inevitável, é a PPSC, que é a provisão de perda sobre créditos. Ela é decorrente justamente sobre a inadimplência. E, infelizmente, é um cenário que a gente não tem como fugir. Eu assisti uma recente reunião que a ANS fez com algumas operadoras. Na verdade, ela fez com várias regiões e algumas operadoras participaram. Então, foi no comecinho de junho, final de maio e junho. Nós tivemos muito cuidado aqui na empresa para assistir todas essas reuniões e ver o que o mercado estava comentando. Só que a inadimplência ainda não estava tão forte, mas infelizmente nós sabemos que o cenário aí está bem complicado em relação a essas restrições, a tendência, tudo muito tendencioso a ter uma inadimplência alta, né, Magali? Nós temos dois problemas, né? Primeiro é assim, a parte atuarial que não é uma parte palpável. Segundo, a saúde suplementar, que a gente também não consegue condicionar bem os valores, a cobertura, é diferente do que faz um seguro de automóvel, você sabe o valor mínimo e máximo de um carro, dependendo do ano. Mas no nosso caso, procedimentos, coberturas, tudo tem muitas variáveis, e o próprio Antônio colocou anteriormente, quando da definição do produto, que vai desde a rede de atendimento até todos os demais mecanismos que são utilizados, e dentre eles ainda, se o nosso beneficiário não está satisfeito, a utilização do reembolso, caso ele tenha dúvida do médico que ele consultou na sua rede de prestadores, né? Então, tudo isso colocado dentro, mais a inadimplência do setor, mais a dúvida do setor, o que nós, Antônio, dá um help, porque é a continuação da sua, isso vai acontecer efetivamente com os prêmios. E tem uma pergunta aqui complementar, né?
que veio do próprio André Pena, né, que foi aquela sobre a discussão, né, sobre a saúde suplementar, se vai aumentar ou não vai aumentar. E nesses próximos 120 dias, o que será que vai acontecer com os preços, né, dos planos de saúde? Eu vou dar aqui já uma informação internacional. O mercado internacional de resseguro já está aumentando seus preços na ordem de grandeza de 20%. Nós não somos outro mundo. O mundo o planeta é uma coisa só, tá? Então, que vamos ter repercussão por aqui, vamos. Tá? Só como referência, vamos lembrar que recentemente a Superintendência de Seguros Privados admite que o resseguro possa ser diretamente contratado por uma operadora de saúde junto ao ressegurador, seja aqui nacional ou internacional. Isso é uma coisa extremamente importante, porque ajuda no aspecto de solvência. Tá? Bom, resumindo aqui, só para fechar ali a sua pergunta, tá? Nós, particularmente, estamos preocupados com o represamento dos procedimentos assistenciais eletivos e que deixaram de ser atendidos no período da pandemia. Então, isso vai pesar. Tá? Nós somos contra, por exemplo, o que a agência admitiu de você resgatar as provisões técnicas para pagar a Covid, etc., etc. Essas provisões técnicas que foram feitas, elas não consideravam a presença da Covid. Tá? Por outro lado, você tem a famosa margem de solvência. Tá? A margem de solvência, ela não é um dinheiro para ficar depositado eternamente. Ela é para ser usada exatamente quando você tiver essas situações de eventos extremos. Tá? Essa é a nossa opinião. Talvez, vamos ver se ajuda aí vocês. Olha, inclusive você começou a abordar um pouquinho do que a Elisa Souza estava justamente comentando. Será que com essa pandemia e esse represamento, né, qual vai ser o impacto? Nós estávamos conversando a respeito disso. Tem duas vertentes, né? A primeira é o beneficiário vai ficar mais consciente e talvez utilizar menos o plano de saúde. A segunda vertente, gente, acabou a pandemia, ele vai usar, fazer check-up de tudo, saber se ele está bem, se ele está mal. Então, como estimar tudo isso? Sandra, vamos que vamos. Pois é, quando a gente fala disso, dessa demanda reprimida, que pode, né, vir a acontecer aí depois da pandemia, a gente também tem que lembrar na provisão de eventos ocorridos e não avisados. O que está acontecendo? Quando o atuário ele precisa fazer o cálculo desses eventos e a provisão, né, desses eventos ocorridos e não avisados e estimar. Ele é feito, normalmente, pelo modelo desenhado pelo atuário, ele é feito com base histórica. E aí, como é que fica o ano de 2020 nessa base histórica? A gente pode tirar ele do estudo? A gente faz o que com ele, né? Você lembra da frase que o Antônio Westenberg acabou de falar pela terceira vez? Exatamente, né, Antônio? Ok, gente. O que a gente faz com essa provisão? Vamos adequar, porque nesse momento nós estamos aí, os testes de consistência estão ficando superestimados, porque tem muita provisão para pouca utilização, porque não está tendo tanta utilização nesse momento. Os hospitais, as clínicas precisam dar espaço para o Covid. E aí, o atuário vai reduzir essa provisão? É favorável reduzir? O que nós devemos fazer? Deixa lá o dinheiro, porque depois, se vem toda essa utilização, essa demanda reprimida, o que vai acontecer? Eu vou ter que, de uma hora para outra, colocar um saldo ainda maior para poder suportar? É complicado para a gente, é complicado fazer agora, tomar as decisões, não é verdade, Antônio? Certamente, né? Não quero aqui ser professoral absolutamente, né? Mas a gente tem que começar a trabalhar com os modelos um pouco mais sofisticados, né?
o nosso colega Ivo Loyola deve concordar com isso, porque ele domina bastante essa parte até de matemática mesmo. Mas eu vou fazer aqui só uma figuração, tá? Lá pelos anos de 1800, um maluco chamado Júlio Verne, ele imaginou um submarino atômico, tá, gente? Então, é mais ou menos isso que o atuário tem que ser. Ele tem que ser uma mistura de louco, né, um sonhador, com um cara que domine bastante toda essa parafernália da matemática, tá, e dos eventos e tal. Sandra, infelizmente, Sandra, a gente vai ter que ligar a bola de cristal, vamos ter que chamar o Mago Merlin para nos ajudar um pouquinho, tá? Para poder fazer uma previsão exatamente do que vai acontecer, tá? A nossa sugestão é de que se faça reversão muito prudencial, tá? Com certeza, eu não acredito muito aí de que o consumidor, na hora que terminar essa pandemia, que ele vai ficar lá tranquilo e tal. Não, ele vai buscar lá os atendimentos que ele deixou de realizar enquanto nós estávamos num período de exceção. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas, de novo, isso é uma hipótese, né? Isso é uma premissa. Então, o atuário trabalha com premissas, e essas premissas, na minha opinião pessoal, elas têm características multidisciplinares, tá? A tarefa do atuário é muito difícil, porque ele é um indivíduo que tem que dominar várias vertentes ao mesmo tempo, tá? E uma forma de você fazer isso é exatamente com grupos multidisciplinares. É o ponto de vista aqui da gente, tá bom? Pegando, né, e também utilizando um pouco todo esse bolo que foi colocado aí, na verdade, a inadimplência chegou e muitas empresas estão fechando, e com essa diminuição também se refletiu diretamente na cadeia de saúde suplementar. Então, o Anderson agora ele vai justamente falar desse impacto em números de pandemias, de quantidade de pessoas, para que a gente consiga colocar, porque todas as provisões, todas as precificações na área tanto de saúde como dos outros seguros são baseados em premissas, né? E por isso que existe a avaliação atuarial, que é justamente para o quê? A partir de um determinado período definido pelo atuário, rever todas essas premissas e continuar vendo se isso está acontecendo ou não. Mas no Brasil, hoje em dia, está muito difícil, né, para todos os segmentos. Anderson, bem-vindo. Boa noite, pessoal, novamente. Agradecer à Cátedra de Ciências Atuariais, uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando esse finalzinho de dia, e também agradecer a todos que estão nos assistindo. Obrigado mesmo aí pela audiência. Só queria complementar um pouquinho o final da fala da Sandra, que, pelo que eu bem entendi, as obrigações com constituição de PIC e de PO na SUS ficou para 2021, né, em virtude da pandemia. Teve esse adiamento, né, para ficar bem claro para todos. Então, e entrando então nesse aspecto aqui de números, né, eu sei que nós somos bombardeados com números diariamente, né, então eu não quero aqui ser chato com relação a esse aspecto, mas a gente entendeu ser importante entender o nosso momento aqui, né, como estamos. Então, hoje, nesse último final aqui de semana, os números que foram compilados aqui pela Universidade John Hopkins, né, já registra a marca ultrapassada já de 10 milhões de infectados e 500 mil mortos, né, onde vale frisar que os Estados Unidos representa aí 25% desse contingente. Também chama bastante atenção o número de mortes em Nova York, né? Então a universidade ela compila os números dos Estados Unidos com e sem Nova York, e tamanho é a relevância de infectados e de mortes no estado de Nova York. Né? Como estamos, Brasil, na vice-liderança, né, de contingente aí de infectados e caminhando, infelizmente, para ser o epicentro do vírus. Vamos atingir isso muito rapidamente, eu acredito. A próxima lâmina aqui que eu estou trazendo para nós é a questão do achatamento da curva, né? Muito se fala, bom, dado que eu tenho uma flexibilização de distanciamento social, então isso quer dizer que estamos achatando a curva? Essa é a pergunta, né? Porque precisamos refletir sobre esse aspecto, né? Então, o que é o achatamento da curva? Já ouvimos bastante especialistas falando isso.
mas também lá no site da Johns Hopkins ele explica que o achatamento da curva envolve a redução do número de novos casos de Covid-19 de um dia para o outro, né? Então, é isso que a gente quer medir, né? Então, isso ajuda a impedir que os sistemas de saúde entrem em sobrecarga, né? Então, quando um país tem menos casos, os novos casos de Covid, né, surgindo de um dia para o outro, quer dizer que é um sinal que a curva já está entrando numa tendência de achatamento, né? E eles demonstram também, no site deles, essa média móvel, né? Então, o Brasil é essa linha verde que estamos vendo aqui, que é a confirmação de novos casos, né? Nessa média móvel de 5 dias eles fazem, né? E a linha laranja mais pronunciada aqui são os Estados Unidos, né? E a gente conclui aqui desses gráficos, né, que o Brasil nós estamos bastante longe desse estágio de achatamento da curva, né? E o que percebe-se é que nos Estados Unidos você já enfrenta aqui uma segunda onda do vírus, né? Pode ser um sinal de que eles resolveram tornar o distanciamento social mais flexível de forma antecipada, né? A gente enxerga no gráfico dos Estados Unidos esse vale, né? Brasil é uma ascendência completa, né? Isso segundo os dados aqui que a universidade conseguiu compilar, né? Onde vale também um comentário, quando a gente fala muito em dados, né? No início de junho, houve uma decisão do governo federal de não mais publicar os dados, né? De infectados e de mortos. Hoje, o que a gente tem hoje é em função de um consórcio que foi formado, que compila essas informações para a gente não poder perder aí essa medida, né? O atuário trabalha com dados para poder fazer sua precificação, seus cálculos de reservas, e não ter a divulgação dessas informações realmente é um prejuízo. Eu não consigo nem imaginar para a nossa profissão e os impactos que isso pode ter nos esquemas de precificação, né? Porque você não conhece a informação, não é divulgada, isso dificulta muito o nosso trabalho. O Anderson, o Paulo Calegari está justamente colocando esse ponto, né? Que aqui no Brasil tem muitas subnotificações e baixa testagem. E ele também acredita, né, que todos os números que nós vamos passar dos Estados Unidos, viu? Eu não tenho dúvida. O próprio paper que a Imperial College montou a respeito do Brasil mostra claramente que nós vamos ainda atingir números alarmantes de infectados e de mortes, né? Então, apesar de ter esse apelo todo econômico, o recado aqui que nós temos que registrar é que precisamos nos cuidar e não baixar a guarda, né? A situação está muito crítica economicamente, tendências aí, estimativas de PIB negativo na ordem de 9%. Então, isso é um impacto tremendo na economia, né? E o vírus ainda continua circulando com uma taxa de contágio bastante pronunciada, né? Então, no próximo gráfico, eu também fui buscar, ok, para onde vamos, né? Então, estou chamando aqui de trajetória dos casos do Covid-19, né? Então, fazendo algumas pesquisas aqui, compartilhando com os colegas, tem essa página no LinkedIn, chama-se Covid-19 Actuaries Response Group. Então, eu recomendo, visitem essa página, tem muito conteúdo lá, e um conteúdo bastante inteligente de dados e de projeções estatísticas da pandemia, e o Brasil está lá também no meio, né? Então, eu destaquei lá deles, deve ter 1 ou 2 semanas no máximo, esse estudo que eles atualizaram, eles procuram, né, medir essa média móvel de novos casos, né, e com focos aí na taxa de transmissão, a nossa taxa de contágio ali, né. Então, o Brasil é essa linha verde, né, tá mais, quase já o segundo aqui, né, Brasil, e ele é classificado como A, né, de situação de crescimento exponencial descontrolado, né. É assim que o Brasil está, acompanhado aqui de Suécia, África do Sul, e também
Estados Unidos, exceto Nova York, né? Porque Nova York a gente já percebe aqui que eles tiveram mais firmeza no isolamento e hoje a situação já está mais controlada. O que a gente enxerga nos Estados Unidos são outros estados já enfrentando a segunda onda, né? Então, junto conosco, nessa situação classificada como crescimento exponencial, descontrolado, está Brasil, Suécia e Estados Unidos, né? E África do Sul. Então, a situação bastante crítica. Esse gráfico mostra, então, para onde estamos caminhando, né? Então, como o colega bem compartilhou conosco aí, a tendência é essa linha verde aqui, ela continuar crescendo bastante, né? Ainda mais por conta da flexibilização que nós tivemos há poucos dias, né? E isso tende a agravar a situação, né? Então, a situação ainda não é cômoda, infelizmente, não trago boas notícias. Então, em termos de números gerais da pandemia, só para dar um pouquinho mais de sensibilidade também para o nosso público, é isso que estamos vendo, né? Então, eu convido aqui vocês a visitar essa página no LinkedIn, porque tem bastante conteúdo técnico que nos ajuda a entender esses comportamentos e tendências, né? Imaginem só, né? Tem muita tendência, né, para se entender. E o Ivo agora, né? Ele vai falar, porque nós estamos aqui falando muito do saúde, todos os impactos na saúde suplementar e os outros ramos de seguros, né? Como que vai acontecer? Ivo, bem-vindo ao grupo. Obrigado. Só. Cumprimentar a todos, né? Agradecer à academia, à cátedra pelo convite, né? E dizer que o meu papel como último orador da noite é bem simplificado, que todo mundo já falou tudo, né? Sobrou pouca coisa para que eu falasse, né? Então, eu acho que o que é importante, você pode botar a transparência aí? O que é importante nessa conversa aqui, né? Para onde que dá para se notar efeitos, né? Eu acho que o primeiro efeito que as pessoas vão notar vai ser aquele da Previdência Social, tá? A Previdência Social está meio parada, está quieta lá no canto, validez, porque isso tem a ver com as épocas de desemprego, mas também cresce os pedidos de aposentadoria normal, né? Por tempo, por idade, o que quer que seja, né? A pessoa perdeu o emprego, não vai conseguir, que ninguém está vendo a possibilidade de conseguir, então vai correndo lá na Previdência. Mas tem uma outra questão que aparece aí, que são todas as pessoas que foram curadas, né? Ou foram tratadas nesse processo da Covid-19. Isso está gerando novos tipos de doença, em geral associadas com pulmão e, por exemplo, pulmão perde 40% da capacidade respiratória. Se vai recuperar ou não, ainda não se sabe, mas é muito difícil um processo de recuperação desse tipo. Então, é muito provável que a gente tenha novos tipos de invalidez acrescentadas no futuro na conta da Previdência Social. Essa conta da Previdência Social tem um impacto, é claro, na complementar, tanto na aberta quanto na fechada. Na aberta, menos, porque as coberturas de invalidez na aberta não são tão generalizadas quanto na fechada, né? Então, a Previdência Social é atingida na questão de gestão pela quantidade de benefícios, certamente, num futuro breve, pela inclusão de novas modalidades de aposentadoria por conta dos efeitos residuais do Covid-19 nas pessoas, né? Aí isso passa a afetar a previdência aberta e a fechada, né? Então, eu estava trabalhando numa empresa que tinha previdência fechada, ele me mandou embora. Se eu consigo sair, mesmo que seja com um complemento
ou consiga gerar um benefício saudado, está ótimo, consegui garantir a minha sobrevivência, talvez não nas condições que eu gostaria, mas nas condições que são possíveis, né? O impacto seguinte que a gente pode pensar é nas carteiras de vida, né? Aparentemente, ainda não teve um impacto significativo nas carteiras de vida, né? Porque ainda não morreu muita gente. Talvez porque a maioria das pessoas que estão morrendo seja o pessoal de renda mais baixa e não tem seguro de vida, tá? Se esse cara estava empregado, é possível que as carteiras de vida em grupo sejam mais afetadas do que as carteiras de vida individual, tá? Então, junto com isso, o que você tem? Questão de inadimplência. As empresas estão sem faturar, estão cortando salário, né? Então, isso corta a receita da Previdência Social e corta a receita da complementar, tá? Junto com isso, elas estão despedindo gente, então está perdendo participante, tanto na aberta quanto na fechada. Tá? E o que você tem mais, né? As previdências podem ter resgate no curto prazo, porque o cara fica com medo de não ter dinheiro para pagar as contas, vai lá e pede resgate da Previdência. Então, ele deixa de participar. Tá? E não tem sinal de crescimento da demanda por benefícios com outros benefícios. Essa é uma coisa interessante, porque a complementar fechada tem muita flexibilidade na composição do benefício e ela podia estruturar um conjunto de benefícios muito interessante para não despedir todo mundo, tá? E manter o pessoal vinculado por algum período ainda à empresa para ver se a economia retoma daqui a 2 ou 3 anos. Tá? Então, isso também não foi pensado. Acho que o pessoal das fechadas pode começar a trabalhar essas ideias. Tá? Que mais que a gente tem aí? Tá? Você tem, do lado dos planos de saúde, é muito provável que o pessoal também desligado peça desligamento, que não vai conseguir manter os pagamentos. Isso aí, é possível que as empresas cortem o benefício do plano de saúde, já que o faturamento delas está caindo significativamente. Tá? Então, a gente tem um grande imbróglio aí e vai exigir muito da matemática que a gente usa. Tá? Então, fazer projeções quando você tem anos atípicos, tem um instrumental matemático e estatístico adequado para essas coisas, que não é ensinado na faculdade em geral, tá? E que pode ser usado. Tá? Então, você considera tanto os efeitos do ano mal, né? E carrega isso para frente. Um exemplo disso não sei se o pessoal está acostumado, as coberturas de furacão. Então, você tinha uma temporada no Caribe, onde você tinha entre 11 e 15 furacões. Tá? Mas teve ano que você chegou a ter 23 furacões. Gente, nosso horário está no final. Está no final. Um segundo aqui. Então, a cobertura de furacão, na verdade, como é que o pessoal trata isso? Vai em cima do capital da empresa, tira o capital de lá e aumenta o prêmio dos exercícios seguintes. Aqui no Brasil, a gente não faz muito bem isso. Provavelmente, a gente vai ter que passar a executar essas coisas. Agora, o que eu quero deixar para vocês é que tem muitos efeitos. Essa pandemia vai continuar ainda por
2020, 2021 e talvez 2022, né? Que ela tem que atingir todo mundo. Essa característica dela do vírus não perder a força com o tempo, né? E ela não atinge todo mundo ao mesmo tempo, e o padrão de infecção dela é lento. Desculpa. Então, isso vai demorar. Né? Então, a gente vai ter que conviver com isso por muito mais tempo do que hoje. Pronto, Magali. Acabei. Ok. Bom, primeiramente, né, obrigado para a cátedra. Segundo, obrigado para todos vocês que agregam cada vez mais em conhecimento. Durante a nossa live, muitas pessoas fizeram perguntas, eu tentei colocá-las dentro de cada ponto quando cada um estava respondendo. As perguntas que por acaso a gente não respondeu, eu vou entrar em contato com essas pessoas, né? Peço para cada um de vocês me ajudar nas respostas, para que fique tudo certinho e ninguém fique acometido. Foi um tema grande, grupo de pessoas de conhecimentos diferentes que agregou bastante, mas o que a gente tem é o futuro, né? Com essa pandemia, haverá necessidade de muita união de todos os atuários, né? Dos matemáticos, dos estatísticos, justamente para modelar um pouquinho esse futuro e não fazer como as resseguradoras, né, que já aumentaram em 20% aí, né, Antônio? Exatamente. Esse seguro internacional já subiu uns 20% e a tendência é crescente. Ok. Ivo, vamos precisar muito de você nesses seus modelos aí, estatísticos e matemáticos, né? Anderson, muito obrigada. Sandra, muito obrigada. As ordens. Edmur, muito obrigada de novo e um abraço. Nada. Queria agradecer também a todo o público, né, que prestigiou a gente. Acho que foi um debate interessante, né? Eu estava pensando em montar uma operadora, uma seguradora de saúde, então, depois que eu vi vocês, eu acho melhor não, por enquanto, pelo menos. Brincadeiras à parte, agradecer a vocês todos, Magali, Sandra, Antônio, Anderson e Ivo aí. Espero que a gente encontre de novo em breve, tá? E a todos vocês também que prestigiaram a gente aí, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada a esse público aí que foi excelente, viu? Emílio, um abraço, Afonso Fausto e todos os demais aqui que a gente conseguiu dar uma lidinha aí. Valeu. Boa noite a todos. Tchau.